Leonardo da Vinci. O homem renascentista por excelência, Leonardo da Vinci possui um talento inigualável e uma imaginação desenfreada. Talvez o homem mais pleno de todos os tempos. O alcance e a profundidade de suas obras foi tão magnífico que ele foi considerado maravilhoso e divino por seus contemporâneos, e a admiração por seus talentos cresce até hoje. Então vem com a gente conferir o conteúdo original sobre a vida de Leonardo da Vinci. Olá! Eu sou Flávio Machado, criador desse canal. E hoje você terá mais um vídeo da série de resumos e histórias que vão inspirar a sua vida. Acompanhe nossa série de audiobooks e desfrute de momentos prazerosos que vão elevar seu nível de conhecimento e autoestima. Neste excelente vídeo da série mostraremos o resumo do livro Leonardo da Vinci. Antes de desfrutar deste microbook, deixe seu like para fortalecer o canal, ative o sininho para receber os próximos audiobooks e se inscreva no canal. Na descrição do vídeo você vai encontrar links que podem te ajudar a melhorar seu estilo de vida. Bora para o microbook! Foi precisamente por causa de sua mente inquieta e de ambições desordenadas que ele desenvolveu um hábito notório, mas lamentável, de iniciar projetos ambiciosos sem nunca terminá-los. Consequentemente, ele influenciou a história subsequente quase exclusivamente como pintor, o assunto em que ele fez seu nome quando jovem, na Florença renascentista. Pobre é o aluno que não supera seu mestre. Pouco depois dos anos de 1470, alguns monges católicos contrataram Andrea del Verrocchio, na época o mais famoso escultor, pintor e ourives de Florença, para criar uma pintura do batismo de Jesus na igreja de San Salvi. Verrocchio passou os próximos anos de sua vida trabalhando na pintura, assistida por alguns jovens artistas, todos membros de sua distinta Bottega Florentina, oficina. Um deles era Leonardo da Vinci, ainda na casa dos 20 anos, mas já mostrando certo talento, maior do que qualquer um antes dele. Por isso, Verrocchio encarregou-o de pintar uma das 4 figuras principais da composição, um anjo segurando algumas peças de roupa. Com o passar do tempo, o mestre ficou cada vez mais surpreso com os resultados do trabalho de seu aluno. Em 1475, quando a figura foi finalmente concluída, ele ficou sem palavras pela aparição sobrenatural do anjo de Leonardo. Mesmo à primeira vista, o anjo parecia irradiar uma aura de etéreo, brilhando por dentro com ternura celestial e beleza imaculada. Para olhos treinados, como os de Verrocchio, era óbvio que o anjo parecia mais bonito do que qualquer outro detalhe da pintura, e além disso, do que qualquer coisa que ele já pintara antes. Oprimido por sua beleza, o velho mestre resolveu nunca mais tocar uma escova e decidiu dedicar o resto de sua vida à escultura. Depois de superar seu professor, Leonardo deixou sua oficina logo depois e, por volta de 1477, montou seu estúdio em Florença. A infância de Leonardo. Andrea del Verrocchio era uma grande amiga do pai de Leonardo, um notório florentino chamado Piero d'Antonio. Piero decidiu criar Leonardo sozinho, depois de arranjar para sua mãe um outro casamento. Na época, isso era uma prática comum entre a elite rica de Florença. No ano do nascimento de Leonardo, 1452, Sor Piero casou-se com uma menina de 16 anos de mesma classe social, mas ela faleceu e não deixou filhos. Quando a terceira esposa de Piero finalmente lhe deu um herdeiro legítimo, Leonardo deixou a casa do pai e foi morar na oficina de Verrocchio. Até então, ele provavelmente era aprendiz na oficina por pelo menos alguns anos, treinando para se tornar um pintor, desde que seu pai havia mostrado a seu amigo Verrocchio alguns dos primeiros desenhos de Leonardo. Um homem de interesses. O jovem Leonardo não se destacou apenas em arte. Giorgio Vasari, um biógrafo do século XVI, afirma que ele era capaz de resolver todas as tarefas difíceis com elegância e facilidade, mesmo quando criança. Em apenas alguns meses, estudando aritmética, ele fez tanto progresso que levantou contínuas dúvidas e dificuldades para o professor que o ensinava e frequentemente o confundia. Quase assim que começou a aprender a tocar lira, ele dominou o instrumento a tal ponto que ninguém se atreveria a questionar seu dom divino pela música e pelo canto. Mesmo assim, seria um eufemismo dizer que Leonardo era apenas mais um garoto imensamente talentoso. Ele era, nas palavras de um historiador da arte moderna, um gênio cuja mente poderosa sempre será um objeto de admiração para os meros mortais. Não interessado no conhecimento estudioso dos estudiosos, em uma era de admiração pelas autoridades antigas,
Leonardo não confiava em nada além de seus próprios olhos e experiências. Com exceção da história, teologia e literatura, ele parecia estar interessado em absolutamente tudo. Não havia nada na natureza que não despertasse sua curiosidade e desafiasse sua ingenuidade. Além disso, não havia nada que Leonardo não pudesse compreender ou ter um desempenho melhor do que quase qualquer um de seus contemporâneos. Essa foi sua bênção e sua maldição. Por causa de sua curiosidade insaciável e capacidade de superar todos os desafios em um curto período de tempo, ele rapidamente se desinteressou da maioria dos assuntos e completou pouquíssimas coisas em sua vida. Sua reputação, como um dos maiores pintores da história, repousa em menos de 20 pinturas, a maioria delas inacabadas. Embora tenha escrito mais de 5.000 páginas em toda a vida, ele nunca completou um único livro. Seus cadernos mostram que ele imaginou e alcançou vários avanços científicos e de engenharia, mas ninguém aprendeu nada sobre eles até que eles já tivessem sido produzidos por outras pessoas séculos após sua morte. Não é de admirar que no final de sua vida, Leonardo lamentasse: "Eu perdi minhas horas." Ele pode ter sido o homem mais talentoso da história, mas, infelizmente, seus talentos e potencial excedem suas poucas realizações. Um mestre independente. Quando Leonardo, 29 anos, montou um estúdio em Florença, seus contemporâneos já começaram a percebê-lo como um ser diferenciado e um tanto estranho. Extraordinariamente bonito e requintadamente vestido, Leonardo não surpreendeu os concidadãos apenas com seu imenso conhecimento e habilidades excepcionais, mas também com grande beleza física e mais que infinita graça em todas as ações. Ele era um esgrimista experiente e um cavaleiro habilidoso. Ele amava tanto os animais que costumava comprar pássaros apenas para libertá-los de suas gaiolas. Além disso, também era vegetariano. Com a reputação de um gênio excêntrico, não foi muito difícil para Leonardo ganhar algumas comissões como maestro independente, mesmo em um mercado concorrido e competitivo como a Florença do século XV. A primeira grande foi recebida dos monges de San Scopetto, em 1481, e destinava-se a um retábulo da capela, a Adoração dos Reis Magos. Embora deixada inacabada, a pintura, para a qual Leonardo produziu milhares de esboços, agora é considerada uma das maiores da época. Ela já demonstrava a capacidade incomparável de Leonardo de fundir suavemente a atividade natural com a ordem abstrata, isto é, combinar as demandas do realismo com as do design. Os artistas tentaram alcançar isso desde o início do Renascimento. No entanto, como as figuras não se agrupam harmoniosamente na realidade, eles lutaram imensamente com esse problema, geralmente terminando com arranjos incongruentes ou composições muito rígidas. Parece que já em A Adoração dos Magos, Leonardo encontrou uma solução satisfatória. Tudo e todos parecem vivos e em movimento contínuo na pintura. No entanto, todas as figuras são desenhadas em um padrão de perspectiva estritamente geométrico, com todo o conjunto espaço dividido em triângulos, quadrados e círculos decrescentes. Este não foi um sucesso acidental. Em seus cadernos, Leonardo escreveu: "Um bom pintor tem dois objetos principais para pintar: o homem e a intenção de sua alma. O primeiro é fácil, o segundo difícil, pois deve ser expresso por gestos e pelo movimento dos membros." Tanto em suas pinturas quanto em empreendimentos científicos, isso sempre permaneceria a ambição abrangente de Leonardo: descobrir as leis subjacentes aos processos e fluxos da natureza. Na corte de Ludovico Sforza. Leonardo abandonou a obra A Adoração dos Magos logo depois de um ano. Em 1482, ofereceu seus serviços a Ludovico Sforza, o Duque de Milão. Ele ouvira dizer que Ludovico estava disposto a pagar um bom dinheiro para se cercar de homens excepcionais. Um engenheiro militar, um arquiteto, um escultor, um pintor. Então decidiu se oferecer como tudo isso em um. Em sua carta de 10 pontos a Ludovico, que pode ser melhor descrita como um currículo renascentista, Leonardo afirmou que ele era capaz de construir pontes portáteis e tirar água das trincheiras, de destruir fortalezas e fazer grandes armas, e de inventar vários meios intermináveis de ataque e defesa militar. Quase em um pós-escrito, ele acrescentou que, em tempos de paz, ele poderia fazer escultura e pintura, o que quer que seja feito, assim como qualquer outro, seja ele quem puder. Mesmo assim, Leonardo conseguiu emprego na corte milanesa como algo completamente diferente: um músico mestre. Parece incrível demais para ser verdade, mas quase certamente é.
Também é verdade que Leonardo passava a maior parte do tempo na corte de Ludovico, fazendo coisas sem importância, organizando concursos, decorando estábulos, fazendo joias para a duquesa e concebendo roupas para festivais. Felizmente, ele também foi contratado para pintar 2 quadros, Virgem das Rochas e A Última Ceia. Agora, ambas são consideradas obras-primas, especialmente a última, que não é apenas a pintura religiosa mais reproduzida na história, mas sem dúvida, formal e emocionalmente, a obra de arte mais impressionante de Leonardo. Ao contrário de todas as representações estáticas anteriores do evento, a pintura de Leonardo tenta visualizar fielmente o drama e a emoção entre os discípulos de Jesus causados pelas palavras fatídicas de Cristo: "Um de vocês me trairá." E, no entanto, apesar de todo o movimento realista e ação física violenta, os 12 apóstolos parecem natural e harmoniosamente organizados em 4 grupos de 3. Além disso, suas ações são pintadas de tal maneira que os atores mais importantes são facilmente identificáveis. Por exemplo, à esquerda, São Pedro parece sussurrar algo no ouvido de São João e, inadvertidamente, empurra Judas para a frente. Isso torna Judas perceptivamente isolado do resto. E, no entanto, ele não é severamente segregado do grupo, como nas representações anteriores. Linhas borradas. Em 1499, o recém-coroado rei francês, Luís XII, desceu sobre Milão e expulsou Ludovico da cidade. De repente, Leonardo se sentiu desconfortavelmente livre. Depois de passar alguns meses em Veneza e Mântua, ele logo retornou à cidade de sua juventude, onde agora era recebido como um grande homem. Os jovens artistas florentinos estavam empolgados em conhecer o artista que havia concebido a adoração dos magos e aprender com ele mais sobre seus métodos de trabalho. Um deles, ao descobrir que Leonardo podia se interessar pela comissão do retábulo, rendeu graciosamente sua designação ao pintor, hoje considerado o maior da Europa. Por mais altas que fossem as expectativas, Leonardo superou todas elas. Um dia, em 1501, ele revelou um grande desenho animado para sua proposta de foto de A Virgem e o Menino com Santa Ana. Embora fosse apenas um esboço preparatório, o desenho, nas palavras de Vasari, levou homens, mulheres, jovens e idosos a vê-lo por 2 dias como se estivesse indo a um festival solene para contemplar as maravilhas de Leonardo, que entorpeceu toda a população. Foi uma recepção sem precedentes para um desenho animado, mas era mais do que justificado. Concebidas mais como escultura do que trabalho bidimensional, as linhas borradas do desenho animado criam uma notável ilusão de movimento. Os personagens da imagem, Virgem Maria, Santa Ana e Cristo e João Batista quando crianças, parecem capturados no meio do movimento de uma maneira quase fotográfica. Essa foi outra grande descoberta de Leonardo. Percebendo que as figuras dos pintores anteriores pareciam duras e de madeira, não devido à falta de precisão, mas precisamente por causa disso, ele começou a desenhar os contornos com menos firmeza e mais vagamente, como se desaparecessem na sombra. Esta é a famosa invenção de Leonardo, que os italianos chamam de sfumato, o contorno borrado e as cores suaves, que permitem que uma forma se funda com a outra e sempre deixa algo para a nossa imaginação. Essa técnica é mais evidente em A Mona Lisa, uma pintura que Leonardo começou a desenhar por volta dessa época, em Florença, 1503, mas deixou inacabada em seu leito de morte, 1519. A expressão de Mona Lisa é tão misteriosa por causa do uso hábil de Leonardo de linhas borradas nos cantos da boca e dos olhos. Às vezes, ela parece nos zombar. Outras vezes, pode-se vislumbrar tristeza em seu sorriso recuado. Seu significado é ambíguo, enigmático, ilusório, assim como o da própria vida. As pinceladas finais. Leonardo não começou muitas pinturas depois de Mona Lisa. Ele fica muito impaciente com a pintura e passa a maior parte do tempo em geometria, diz uma nota de 1504 de um conhecido. Em 1506, convidado pelos franceses, Leonardo deixou Florença e foi para Milão mais uma vez, mas passou a maior parte do tempo preenchendo seus cadernos com anotações e desenhos com imagens espelhadas. Muitos desses estudos são primordiais, no que se trata de anatomia humana e animal, alguns dos primeiros e melhores da história. Outros são descrições e visualizações de um vasto número de invenções, que variam de instrumentos musicais, bombas hidráulicas e armas ultramodernas a robôs, paraquedas e máquinas voadoras. No entanto, um terceiro grupo são as observações científicas fascinantemente precisas. O Sol não se move e a Terra não está no centro do universo. Ele anotou em uma nota antecipando Copérnico e Galileu. Infelizmente, assim como na pintura,
Leonardo era mais fértil na concepção do que na execução em ciência e engenharia também. Ele provavelmente teria exercido muito mais influência na história humana, caso contrário. Dessa forma, embora ele fosse um grande médico, anatomista, cartógrafo, astrônomo, geólogo e inventor, sua principal contribuição continua sendo a de um pintor. Ele passou os últimos 3 anos de sua vida na corte francesa, acompanhado por seu aluno favorito, Francesco Melzi. Quando ele morreu, em 1519, Melzi escreveu aos meios-irmãos de Leonardo, informando-os do evento e observou: "Seria impossível para mim expressar a angústia que sofri com essa morte. Enquanto meu corpo se mantém unido, viverei em infelicidade perpétua. E por uma boa razão. A perda de um homem assim é lamentada por todos, pois não está no poder da natureza criar outro." E de fato, 5 séculos depois, parece que ela ainda não o fez.